Fala, gente boa, tudo bem? Você é muito bem-vindo ao meu canal nesse momento. Obrigado por clicar nesse vídeo. Esse vai ser o nosso segundo vídeo hoje, porque eu já estava esperando que a qualquer momento o presidente Trump ou Mike Pompeo ou Jared Kushner iriam anunciar o acordo com o Sudão. Já que essa semana o Sudão estava sendo pressionado e o próprio Sudão estava exigindo, o governo provisório lá do Abdel Fattah estava exigindo, pedindo aos Estados Unidos para poder retirar o Sudão da lista de patrocinadores ou apoiadores. Bom, e esse acordo vem dentro de um contexto em que eu já havia analisado com você. Se você me segue aqui há um tempo, ou se por acaso você adquiriu meu e-book, você viu que eu falei lá no mês passado que era questão de tempo. Inclusive eu chutei uma data ali, sem qualquer bola de cristal, mas eu chutei uma data que seria no fim desse mês, ou no dia 1º ou no dia 2 de novembro, antes das eleições, e eu ainda estou aguardando a Arábia Saudita anunciar, e eu vou te falar também da Arábia Saudita. Hoje, o presidente Trump tweetou, algumas horas atrás, saudando a normalização entre Israel e Sudão. É a terceira nação esse ano que normaliza suas relações diplomáticas com Israel, contando ainda com Sérvia, contando ainda com Kosovo, falando de Bahrein, falando de Emirados Árabes Unidos e assim por diante. Nós já temos Jordânia, Egito e por aí vai. Ou seja, o acordo está sendo confirmado com muitos. Quais são os aspectos geopolíticos? Quais são as intenções além da eleição presidencial nos Estados Unidos? Quais são as implicações para o Oriente Médio, para essa nova ordem do Oriente Médio? O que significa isso em termos da Irmandade Muçulmana? O que a autoridade palestina falou sobre isso? O que a Palestina falou sobre isso? Quais são os perigos envolvidos? Eu vou te apresentar então do campo de vista geopolítico e do campo de vista da profecia, como eu sempre faço aqui. Então vamos seguir no vídeo, beleza? Vou te pedir carinhosamente, se você ainda não é inscrito no canal, ainda não deixou o seu like, você ainda não tocou o sininho, eu te dou 2 segundos, você se inscreve, toca o sininho e me ajuda agora a ranquear esse vídeo. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço de coração, foi importante que você fez agora, beleza? Bom, é o seguinte, pessoal, só para você se situar, foi feito o acordo agora, hoje, algumas horas atrás, entre Israel e Sudão. Foi anunciado porque o acordo ele já estava feito, estava sendo costurado. A questão aí era diante da comunidade internacional. Bom, só a título de curiosidade, talvez se você não sabe, todo país que termina com ão é porque tem na sua base o Islã, É um país fundamentado na religião, fundamentado no Islã, no Alcorão, Aí você vê o Irão, e aí você vê o Paquistão e por aí vai, ou seja, tem um Islã na base fundamental da sua cultura, do seu governo, etc. Então o Sudão está muito próximo ao Egito, em termos de mapa, eu vou colocar o mapinha para você aí, o Sudão está próximo ao Egito, está próximo à Arábia Saudita, é de origem muçulmana. Para o vídeo ser objetivo, você pode estar perguntando, Rafael, quais são os interesses? É papum, esse vídeo é rápido, tá bom? É o seguinte, os interesses são 3. Primeiro, um interesse econômico, porque o Egito está fazendo uma aliança com Israel por causa do gás. O Egito compra o gás de Israel e revende o gás de Israel para a África, para os seus parceiros na África, Então, automaticamente, são cifras gigantescas e o Egito ele não quer perder isso. Qual o segundo interesse do Egito? O segundo interesse do Egito é dissociar as causas, é estar mais próximo de Israel, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e alguns países da Europa e ficar distante da Turquia, do Irã e do Catar. É dissociar as causas aqui, tá? Qual é o terceiro interesse do Egito? Vamos lá, eu falei que esse é o objetivo. O terceiro interesse do Egito, e é importante você entender isso, há um tempo atrás a China financiou a segunda maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica da Etiópia. Lembra que eu fiz um vídeo sobre isso? E há uma profecia dizendo que antes do dia do Senhor, o rio Nilo iria secar e a lama do Nilo ia ser exposta. A China financiou, gastando bilhões e bilhões de dólares, a segunda maior hidrelétrica do mundo, na Etiópia, e essa hidrelétrica vai barrar ali, vai fazer uma represa muito grande no Nilo Azul, que é um dos afluentes do rio Nilo, e vai secar até 80% do fluxo de água do Nilo. E o Egito depende muito da sua agricultura, quase 90% da agricultura do Egito depende das águas do rio Nilo. Represar o Nilo é um prejuízo econômico, cultural, turístico para o Egito gigantesco, exorbitante. E o Egito e o Sudão estão alinhados tentando impedir esse projeto da Etiópia que já começou. E a questão é muito tensa ali desde julho de 2020,
Isso vem se acirrando e o Egito tem pedido suporte aos Estados Unidos para intervir nessa situação e buscar uma intermediação. Inclusive, o presidente do Egito ele pediu um apoio do Pompeu para que o Pompeu pudesse se pronunciar em relação a isso. Então agora você entende por que o Egito foi elo fundamental para que o Sudão reconhecesse fizesse esse pacto de paz com Israel, normalizasse as suas relações com Israel, o acordo com Israel. Quais são os outros agentes envolvidos? Estados Unidos. Qual é o interesse dos Estados Unidos? Primeiro, é fortalecer essa nova ordem do Oriente Médio, ok? Eu já te expliquei o que é essa nova ordem do Oriente Médio, dissociar as causas, isolar, né, as zonas de influência e você conseguir lidar e botar em prática todo o interesse dessa elite sionista cabalista. Esse é o interesse deles. Os Estados Unidos agem dessa forma, porque esse acordo ele começou com o Papa em 2019, com o Acordo de Abraão, e agora se construiu um fundo econômico, chama Abrahamic Fund, que é o fundo econômico. Então o acordo gerou um fundo econômico, já vai vir um acordo político de Abraão. Pode esperar isso. Então os Estados Unidos têm interesse em fortalecer essa nova ordem do Oriente Médio. Automaticamente, as empresas norte-americanas têm um direito de explorar o gás e o petróleo ali naquela região. Inclusive a Chevron ganhou exclusividade de explorar. Logo depois do acordo de Emirados Árabes Unidos de Bahrein ser anunciado, a Chevron foi lá e ganhou o direito, né? Comprou o direito de explorar o gás e o petróleo ali, uma empresa norte-americana. Então, assim, essa elite mundial, ela mexe os seus pauzinhos, não vamos ser inocentes analisando essa história aqui, porque a gente sabe que o Jared Kushner, que é um dos elos fundamentais desse acordo, é um dos cabeças desse acordo, junto com o Trump, junto com a filha do Trump, a Ivanka Trump, eles são do cabalismo, e essa elite cabalista está movendo os seus pauzinhos no ano de 2020, que é um ano de muitos sinais, é um ano muito profético. Então, os Estados Unidos, eles se movem dissociando as causas, fortalecendo seus parceiros, estabelecendo novas relações comerciais, tirando a China da jogada e diminuindo a pressão, a pressão que a pata do dragão estava fazendo no Oriente Médio, principalmente com o Irã, fazendo parceria com Israel. Os Estados Unidos chegou e, peraí, vamos botar a coisa em ordem aqui. Qual é o outro interesse? É claro que você sabe, dos Estados Unidos, o outro interesse é a questão eleitoral, fortalecendo a posição dos Estados Unidos em uma região que nenhum outro presidente norte-americano conseguiu. É claro que fortalece a figura do Donald Trump. E isso aqui tem um perigo. Eu já vou dar mais um minutinho aqui e vou para o perigo. Bom, então o Trump ele sai fortalecido nisso. Primeiro, são dois acordos históricos, ainda que sejam acordos forçados, sejam acordos perigosíssimos, né? Até a própria autoridade de Israel, que vai assumir agora, o Benny Gantz, que vai assumir no lugar do Netanyahu por 2 anos, ele foi a Washington e pediu para que o Pompeu e o Trump tivessem cuidado ao vender os caças para os Emirados Árabes Unidos, para Bahrein e assim por diante, porque é uma questão que tiraria ali a primazia, o poderio, a superioridade militar de Israel, então a coisa poderia ficar complicada. Então o Trump ele sai fortalecido nisso, embora tenham grandes perigos. Então a eleição está se aproximando, é agora dia 3, e o Trump sai favorecido nisso. Beleza, gente? Qual é o perigo? Vamos lá. O perigo é o seguinte: até pouco tempo atrás, o Sudão financiava a causa da Irmandade Muçulmana. Eu não posso falar muitos termos aqui. O Sudão fortalecia, eu vou deixar todos os termos lá no Patreon também, tá? Lá no Patreon então vai estar esse vídeo mais exposto. Então até pouco tempo atrás o Sudão financiava, e o Sudão está na lista dos países bloqueados que têm sérias sanções por financiar a causa terrorista, por financiar o terrorismo. Isso significa que o país tem sérias restrições econômicas, restrições militares, compra de armamento, de própria relação diplomática também. O país tem sérios problemas. E agora o Sudão querendo se alinhar ao Egito por causa de uma causa regional, uma causa econômica, alinhado também aos Emirados Árabes Unidos, a essa nova ordem do Oriente Médio, não querendo ficar de fora desse fundo abraâmico, né, o Abrahamic Fund, que é o fundo da fé abraâmica. Não sei se meu inglês está perfeito aqui, mas é um fundo que foi liberado agora no mês de outubro para todos os países envolvidos nesse acordo, né? É mamão aqui nas suas estratégias, né? Porque a profecia tem que se cumprir e não importa com que viés os acordos vão acontecer, mas o acordo vai ser firmado, né? Com muitas pessoas
até chegar no momento em que os 10 países, os 10 reinos, 10 príncipes vão estar envolvidos ali, de onde vai sair o anticristo, e a gente sabe de toda a história e da profecia bíblica, né? Então a gente tem que analisar por esse aspecto. Um perigo, um grande perigo, é porque até pouco tempo atrás, essa nação que Israel está agora normalizando suas relações, abrindo suas portas, essa nação apoiava a causa palestina, apoiava a Irmandade Muçulmana e todos esses grupos extremistas, né? E agora, se você lembrar, tem falas aqui de autoridades do Sudão dizendo que era impossível, temendo as pressões do Irã, temendo as pressões da Turquia, né? Eles falando isso, a autoridade do Sudão falando isso, que era impossível, que não via nesse momento a normalização com Israel. E agora, mais uma pressão. O Pompeu estava lá essa semana, foi lá, botou o pé na porta, pressionou, porque tem que, de qualquer modo, eleger o Donald Trump. E essa daí vai ser mais uma bandeirinha, isso aí vai ser mais uma bandeirinha, mais um pompom da campanha eleitoral. Acabou de ter um debate ontem à noite, e o Trump foi mais um debate bagunçado. Eu não gostei do debate mais uma vez, né? Eu achei os debates muito ruins, inclusive achei que o Trump não foi tão bem assim. Mas enfim, o Biden também é um mosca morta. Para mim, ele é da esquerda. Esse jogo de esquerda-direita é só um plano da elite mundial para bagunçar tudo e lá na frente convergir para o plano, para aquilo que eles querem. Então assim, gente, percebam que tem a jogada eleitoral a forçar a coisa, e a coisa está sendo forçada para a Arábia Saudita normalizar até o dia 2. É o que eu entendo, tá? Agora, vamos lá, mais perigos. Se tivesse um pam, ia colocar aqui para você. Vou colocar então uma informação. O que os palestinos estão dizendo? Dá uma olhada aí, ó. Olha o que os palestinos estão dizendo. A mesma coisa quando anunciou o acordo entre Israel, Emirados Árabes Unidos e Bahrein. Uma faca nas costas da causa palestina. É porque a estratégia foi isolar a Palestina, tornar a Palestina uma voz dissonante isolada no sol escaldante daquela região. Pronto, isolou, deixou ali a Turquia, deixou o Irã e isolou as zonas de influência. Vou colocar para você então uma reportagem que ele fala dos perigos da Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita não normalizou ainda com Israel. E o que eu vou te falar aqui é até meio perigoso falar, mas de repente eu muto e coloco tudo lá no Patreon, que é o seguinte: a Arábia Saudita está sendo pelo Irã. Um grande empresário da Arábia Saudita teve essa informação e soltou para esse jornal de que a Arábia Saudita está sendo pressionada pelo Irã. O Irã disse que se a Arábia Saudita formalizar suas relações com Israel, fizer acordo de paz com Israel, a autoridade da Arábia Saudita vai ser nada. Essa informação vai estar lá no Patreon. A coisa vai pegar fogo. Então, uma hora o Irã e a Turquia vão se unir e eles vão espernear, é o que eu tenho visto ali. Agora, o aspecto profético. A Bíblia nos sinaliza que Israel vai ter um acordo tão grande, de paz tão grande, que os portões vão estar abertos, o exército vai estar desarmado e o inimigo vai entrar pelas portas da cidade, sem qualquer preocupação, sem qualquer resistência. O que nós estamos vendo é muito perigoso do ponto de vista político-militar, tá? É um arranjo diplomático, é um arranjo eleitoral, e que naturalmente cumpre um aspecto profético dos últimos dias. Esse ano de 2020 é um ano com grandes acontecimentos, com grandes anúncios, e eu estou aqui como uma voz alertando vocês dos perigos na geopolítica, na economia, no globalismo, mas também sinalizando para as profecias. A profecia vai se cumprir. O anticristo vem do Oriente Médio, essa é a minha posição, tá? Então, pode se preparar. Eu falei para vocês lá em agosto que o acordo da fé abraâmica é um acordo religioso, que seria para um acordo econômico, do acordo econômico para o acordo político. Acordo religioso aconteceu, o acordo econômico está se configurando. Agora em outubro foi declarado, anunciado o fundo da fé abraâmica. E agora pode se preparar que vai vir um acordo político, é de onde a coisa vai startar e é onde nós veremos muito próximo a nossa redenção. Eu sou Rafael Bittencourt, estou fazendo esse vídeo porque amo analisar geopolítica e quero também que você fique informado sobre o que está acontecendo no mundo e renove a sua fé. Um grande abraço, eu deixo links aqui embaixo, inclusive do Patreon, para você ir lá e me apoiar e ter outras informações que eu não falo aqui. Um grande abraço, gente, aqui tem link também do Instagram, da Vaquinha e por aí vai. Tchau, tchau.